Aleluia. Amada igreja, pode assentar. Para mim é um privilégio estar aqui novamente, depois de algum tempo, revendo alguns irmãos, algumas irmãs, e dizer que eu estou feliz nessa noite porque estou aqui com vocês. E não estou sozinho, estou com a minha equipe de fé, Fernanda, Samuel e Emanuel. Então, assim, eles estão intercedendo. O Samuel intercedeu tanto que ele pegou no sono agora. Mas, assim, para nós é um privilégio estar aqui com os irmãos. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. E eu estou com outro objetivo depois do culto. Nós temos uma vigília hoje lá na igreja, na comunidade lá no Oliveira. Então, você que tem fome e sede de Deus e tempo e disponibilidade, você pode sair daqui e dar um mergulho lá. Eu não vou estar sozinho, vou estar com a outra equipe de fé, que não vai ser essa. Aí está o pastor Júpiter também, alguns irmãos lá, para a gente estar buscando a Deus junto, para destravar a vida das pessoas que ali estão. Feche os seus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Amado Espírito Santo, o que podemos oferecer a Jesus, se não for por teu intermédio? O que podemos fazer em nome de Jesus, se o Senhor não nos capacitar? Eu sei que hoje é daqueles cultos que o Senhor vai nos pegar por dentro. Então nós queremos permitir nesta noite e dar liberdade ao agir sobrenatural do Senhor. Que à medida com que as palavras saiam dos meus lábios, ó Deus, o Senhor esteja movendo as entranhas, o interior, Senhor, dos amados irmãos que estão aqui, mas também que estão assistindo esse culto, Senhor, através da internet. Eu creio naquilo que o Senhor me deu, eu creio nessa palavra, e creio que o Senhor separou essa noite para comunicar a Tua vontade a nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, o tema da mensagem dessa noite é o Judas que habita em mim. O Judas que habita em mim. Nós podemos repetir? O Judas que habita em mim. E que com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos descobrir, no final desse culto, se há muito de Judas em nós, ou se é pouco de Judas em nós. Mas eu percebo que todo ser humano, ele carrega na sua vida, na sua alma, no seu coração, um pouco de Judas. E essa é uma palavra que Deus gerou no meu espírito há um tempo atrás. E é uma série de mensagens que eu não anoto, mas que está no meu espírito. E creio que vai se tornar um livro com a ajuda da editora Fernanda. Por quê? Porque é muito forte aquilo que Deus tem falado comigo com relação a essa mensagem. Então, para gravar, para ficar no teu psique registrado, o tema da mensagem é o Judas que habita em mim. E quem era esse personagem bíblico Judas? Judas foi um homem que a Bíblia diz no Novo Testamento que nasceu na cidade de Quiriate e tinha um pai com o nome de Simão. Os seus pais escolheram o nome de Judas para ele. E Judas significa louvor a Deus. Então, quando Judas estava na barriga da sua mãe, o seu pai e sua mãe decidiram colocar este nome nele. Por quê? Porque essa era a perspectiva de Deus para Judas, que ao nascer e ao viver nessa terra, ele viesse louvar a Deus com a sua vida.
E mais do que isso, que quando ele encerrasse a sua carreira, a sua jornada aqui na terra, nós iríamos louvar a Deus pela vida de Judas. Então, na perspectiva celestial e na perspectiva dos pais de Judas, Deus estabeleceu um plano e um propósito para ele. E por isso ele recebe essa identidade, esse nome, Judas. Ou seja, você vai louvar a Deus. Você foi chamado para louvar a Deus. Você vai levar pessoas a cantar louvores a Deus. As pessoas irão agradecer a Deus pela sua vida, porque a sua vida expressará o louvor a Deus. Essa era a palavra, esse era o nome que ele carregava, essa era a identidade dele. E todas as vezes que a pessoa falava Judas, falava louvor a Deus. Mas, infelizmente, querido, algumas coisas foram acontecendo com esse homem, com esse personagem bíblico. E Judas, ele era alguém muito parecido conosco. Judas era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, de muito conhecimento, de bons relacionamentos, de uma certa influência no seu tempo. A psicologia vai dizer que dos 12 discípulos, o mais preparado tecnicamente, psicologicamente, era Judas. Então Judas na escola, ele já louvava a Deus com a sua inteligência. Judas nas reuniões bíblicas que ele frequentava, ele já louvava a Deus com o seu conhecimento. Judas, ele já louvava a Deus com a sua sabedoria. Judas era um tipo de pessoa que aonde ele estava, ele chamava a atenção pelo seu conhecimento, pela sua eloquência, pela sua inteligência, pela sua formação. Só que um dia, Jesus entra na história de Judas. Diferente dos outros 11 discípulos, Jesus teve que ir na Judeia para encontrar com Judas. Os outros foram chamados na Galileia. Então Jesus sai do raio da Galileia para ir até a Judeia chamar um moço chamado Judas, que louvava a Deus com a sua vida. Jesus viu algo na vida de Judas que as pessoas não viam. Jesus olhou para o coração desse jovem, desse homem, numa perspectiva muito diferente da perspectiva que os seres humanos viam nele. E Jesus, parafraseando o Novo Testamento, Jesus chamou Judas para dar uma oportunidade para Judas brilhar, para Judas marcar a história, para Judas fazer jus ao nome que ele tinha recebido. Então, no meio de tantos jovens em Quiriate, Jesus chama Judas e fala: vem e segue-me. E Judas foi um dos primeiros a ser escolhidos. Então Judas, ele começa a viver uma nova história em Deus, a partir do chamado de Jesus. Judas abandona o seu círculo vicioso de amizade, Judas abandona a sua perspectiva de cidade, Judas abandona a sua vizinhança, Judas abandona os seus pais, deixa os seus pais, melhor, para seguir um chamado de Deus para ele. E à medida com que Jesus ele vai pregando o evangelho, à medida com que Jesus vai chamando os outros 11 discípulos, Jesus percebe a necessidade de alguém ser o tesoureiro. Porque Jesus, ao contrário do que você imagina, Jesus recebia presente das pessoas. Jesus recebia ofertas.
Em determinado momento do ministério de Jesus, Jesus percebe que há uma necessidade de alguém cuidar do gasofilácio, de alguém cuidar da tesouraria, de alguém cuidar das finanças do ministério do Cristo. E Jesus olha para os 12 discípulos e ele vê em Judas um homem mais preparado para cuidar do dinheiro. Jesus sabia do perigo que cercava o dinheiro e que cerca o dinheiro. Então Jesus não podia chamar qualquer pessoa para cuidar de dinheiro. Jesus não podia chamar qualquer administrador para cuidar do dinheiro. Essa pessoa tinha que ser levantada dentre os 12 e tinha que ser alguém de plena confiança de Jesus. Então Jesus olha para Judas dentre os 12 e diz: agora você vai ser o tesoureiro do ministério. Mais do que andar conosco, mais do que presenciar milagres, eu quero confiar nas suas mãos todo o recurso que o órfão, que o pobre, que a viúva, que as mulheres estão dando para nós. Porque você estudou, você aprendeu, você é um matemático de excelência. E Judas recebe essa missão. E Jesus andava com seus discípulos na perspectiva de estabelecer o reino de Deus, mas Jesus também andava com os discípulos na perspectiva de imprimir no coração desses 12 homens aquilo que Jesus carregava. E para isso, Jesus precisava dedicar tempo a esses 12 discípulos. A multidão conhecia Jesus de ouvir falar, mas os discípulos conheciam Jesus de comer com ele na mesa, de dormir com ele, de passar a noite orando com ele. Então Judas era alguém muito perto de Jesus. Judas era alguém muito íntimo de Jesus. Só que o evangelista João, ele vai falar de um comportamento estranho que Judas começou a ter ao longo da sua caminhada com Jesus. O evangelista, ele vai relatar uma história que aconteceu dentre as muitas, onde revela de fato a perspectiva de Judas para com Jesus. Até então eu estava falando da perspectiva de Jesus para com Judas, mas o evangelista, ele faz uma denúncia, ele começa a falar da perspectiva que Judas tinha com Jesus. E aí você vai abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, você vai ver. Essa história acontece na cidade de Betânia, e uma mulher resolve quebrar um vaso com uma fragrância muito cara nos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com esse cabelo, com o cabelo dela. E esse frasco de perfume custaria para essa mulher um ano inteiro de trabalho. Então não era pouco dinheiro. E é dentro de um cenário de intimidade, de adoração, que o evangelista João vai denunciar aquilo que talvez os outros discípulos ainda não haviam percebido. Esse João, penso eu, ele teve conhecimento de coisas que os outros não tiveram.
Porque João é alguém que no momento da ceia, ele encosta a cabeça no peito de Jesus. Somente ele faz isso. Dentre os 12 discípulos, ele era a pessoa mais íntima. Então João sabia de coisas que os outros 11 não sabiam. Num ciclo de relacionamento, você tem pessoas, e dessas pessoas você tem um ou dois que sabe de coisas que ninguém mais sabe. Então, quando João começa a descrever essa história em Betânia, ele revela algo à igreja, a mim, a você, que os outros evangelistas não revelam. Somente ele revela. E aí o texto bíblico diz assim, em João capítulo 12, dos versículos 4 em diante: mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas ele diz: mas não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Na perspectiva bíblica, Judas, ele recebe um codinome. Judas recebe um apelido. Ele não é mais Judas agora. Ele se torna, de acordo com João, o Iscariote. E eu estudei essa palavra Iscariote. Ela vem de... Então há uma ideologia, há um pensamento, há uma perspectiva que João revela aqui quando ele cita Judas Iscariote. Jesus olha para Judas e chama ele para ser um discípulo, um apóstolo. Judas percebe a oportunidade de caminhar com o Messias, com o Filho de Deus, com o enviado de Deus. E ao longo da história, Judas, ele descobre que esse Messias, ele não ia pegar em faca, que esse Messias, ele não ia pegar em pau, que esse Messias não era o Messias político que ele pensava que Jesus era. Então, em algum momento da caminhada dele com Jesus, um sentimento vem e ele começa a fazer o quê? A pegar dinheiro de Jesus. Ele começa a roubar a igreja de Jesus, o ministério de Jesus. E aí, João não mede as palavras. João diz: ele era ladrão. Então João chama Judas de Iscariotes e diz mais: ele era ladrão. Então, na perspectiva bíblica de João, Judas era ladrão. Percebe-se o que Judas estava fazendo com a oportunidade que Deus estava dando para ele. Percebe-se o distanciamento de Judas com relação ao propósito de Jesus para a vida dele. Judas começou a ver em Jesus uma perspectiva monetária, uma perspectiva de dinheiro. Quem sabe Judas pensou: bom, eu estou como tesoureiro por um tempo, e talvez eu fique aqui mais 1 ano, 2 anos ou 3 anos com esse homem. Vai ser o tempo de eu fazer minha aposentadoria. Vai ser o tempo de eu juntar dinheiro para voltar para Kiriat, para montar aquela empresa, para comprar aquela terra. Porque o que motivava Judas a partir desse momento, de acordo com João, não era mais o chamado de Jesus,
mas era a perspectiva de mudar de vida, de fazer dinheiro, de realizar os seus desejos pessoais. E aí, Marcos, abre a tua Bíblia comigo, capítulo 14, versículos 10 e 11. Fala do plano que Judas começou a criar dentro dele. Judas, ele não se contentou apenas em pegar do dinheiro do gasofilácio. Judas agora, ele cria um plano secreto. Ele começa a premeditar na sua mente brilhante e no seu coração ganancioso um plano sórdido. Judas era alguém muito sagaz. E nesta perspectiva da ganância, nessa perspectiva de deixar o coração dele guiar ele, nessa perspectiva de estar com Jesus, mas não conhecer Jesus, Judas começou a colocar em prática os planos e as perspectivas e os ideais dele. Bom, Jesus está recebendo pouca oferta. Eu vou demorar muito tempo para eu ficar rico. Eu vou demorar muito tempo com Jesus para eu realizar os meus sonhos. Eu vou ter que fazer algo diferente. Não basta roubar. Não basta ser ladrão. Não. Eu vou ter que criar uma situação para eu fazer mais dinheiro. E aí Judas começa a premeditar a morte de Jesus. Judas começa a premeditar de que forma que ele faria dinheiro com a pessoa de Jesus. De que forma que ele ganharia dinheiro. Talvez ele pensou, bom, eu consigo negociar Jesus por $1 milhão. Acabou o meu problema. Talvez eles ofereçam até um pouco mais, porque Jesus está dando dor de cabeça para os romanos. Jesus está trazendo dor de cabeça para Pilatos. Jesus está bagunçando toda a cidade. Pode ser que eles me paguem um pouco mais. Então, ele começa a premeditar o plano dele. E em Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, a fim do quê? De entregar Jesus. Versículo 11. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aquele Jesus que começou a mudar a história de Judas, que começou a cumprir, a estabelecer um novo tempo na vida de Judas, que começou a preparar Judas para que ele viesse a louvar a Deus com a sua vida. Aquele Judas que Jesus olhou para ele e disse: bom, esse cara vai ser um apóstolo, esse cara vai pregar para as nações, esse cara vai ser usado para curar pessoas, esse cara vai ser usado para salvar pessoas, esse cara vai ser usado para mudar o destino das pessoas. Esse Judas, ele pega todo o plano que Jesus tinha para ele e joga fora, e começa a andar com Jesus numa perspectiva diabólica. E aí ele procura as autoridades da época para negociar a entrega de Jesus. E tinha que ser alguém dos 12. Por quê? Porque Jesus se parecia muito com os dos 12. Não bastava apenas os soldados chegarem
para prender Jesus, precisava de alguém para identificar para os soldados quem era Jesus. Então tinha que ser alguém que tinha intimidade com Jesus. Jesus, ele não parava em qualquer lugar. Jesus dormia de casa em casa, de montes em montes. Então não era fácil prender Jesus, porque Jesus não tinha um endereço fixo. Jesus estava sempre cercado de uma grande multidão. Então nota-se, para que os soldados romanos pudessem chegar até esse homem chamado Jesus Cristo, eles tinham que negociar com alguém do círculo de intimidade e de amizade desse Jesus, porque Jesus era muito estranho. Jesus só ficava cercado por gente o dia inteiro, e à noite, quando as pessoas iam dormir nas suas casas, ele ia para o monte orar. Então não era fácil seguir e prender esse Jesus, não era fácil. E Judas, ele começa a planejar, e ele fala: é agora que eu mudo de vida, Jesus vai mudar a minha vida, Jesus vai mudar a minha vida. Mas de que forma? Eu vou vender Jesus, eu vou entregar Jesus, eu vou negociar Jesus. Então Marcos revela que Judas, ele premeditou ao longo do ministério de Jesus entregar Jesus. Judas já não se satisfazia mais em ver o endemoniado ser liberto. Judas já não se satisfazia mais em ver o enfermo ser curado. Judas já não se satisfazia mais em ver aqueles que tinham fome receber da multiplicação de pães e peixes. Judas já não queria ver milagres perto dele. Judas já não queria saber que se as pessoas estavam sendo abençoadas ou não. Judas queria vender Jesus. Judas queria dinheiro. Eu entrei nessa para mudar de vida, eu entrei nessa para fazer dinheiro, eu entrei nessa para ser rico, eu entrei nessa para ser cabeça, eu entrei nessa para mudar a história. E falaram que Jesus vai mudar a minha vida, e vai mesmo. Eu vou vender ele e vou fazer uma fortuna. Pouco me importa a multidão, a humanidade, pouco me importa o sofrimento das pessoas. O que me importa é que eu tenho uma faca e o queijo na mão. E Judas faz isso. E de acordo com Mateus, quero fechar, Mateus 26, versículos 47, 48, 49 e 50. De acordo com o evangelista, ele coloca o seu plano em ação. Ele já havia combinado que iria entregar Jesus. Ele já havia combinado aonde seria essa entrega, porque ele conhecia a agenda de Jesus. E ele, juntamente com os soldados romanos, versículos 46, 47, por favor, em diante. Mateus 26, versículos 47 em diante, o Wagner. Então ele já havia comentado com os discípulos, aliás, com os romanos, acerca da agenda de Jesus. E aí ele fala: Jesus vai para o monte orar, e nós vamos pegar ele na vigília, no meio da oração. E aí ele sobe o Monte das Oliveiras, e Jesus estava falando com os seus discípulos. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Pode passar.
o traidor. Judas, ele já recebe um outro nome, o traidor. Havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. E dirigindo-se imediatamente até Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Versículo 50. E Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Quando Judas consolida o seu plano, quando Judas consegue ter êxito no plano que ele havia premeditado, no momento e no ambiente de oração, de culto, Judas precisa dar um beijo em Jesus para os soldados prenderem, porque os soldados não saberiam apenas pelas vestes quem era Jesus, porque Jesus se parecia com seus discípulos. E Jesus olha para ele e diz assim: amigo. Que Jesus é esse? Que chama um homem para caminhar com ele, que esse homem rouba ele ao longo do seu ministério, esse homem premedita a morte dele, e quando os soldados vão prendê-lo, esse homem se aproxima de Jesus, e Jesus já conhecia o coração de Judas, e Jesus aceita Judas dar um beijo nele, e mais do que isso, ele olha para Judas e o chama de amigo. Na perspectiva de Jesus, Jesus via Judas como um amigo. Agora, você pega essa mensagem e traz para a tua vida. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus estabeleceu para você um novo propósito. Só que todos os dias da nossa vida, o Judas Iscariotes, ele quer tomar as rédeas, o controle da nossa vida. E quando Judas começa a fruir na nossa vida, a perspectiva nossa com Jesus sempre será uma perspectiva monetária. Jesus será, na perspectiva de Judas, ou das pessoas que se deixam levar pelo sentimento de Judas, alguém que precisa torná-la uma pessoa de sucesso, que precisa mudar o quadro dela, que precisa transformar tudo em volta dela. E ai de Jesus se não fizer isso. Por quê? Porque eu abandono o ministério. E mais do que isso, eu começo a negociar aquilo que o Jesus me deu. Quantos pregadores que já venderam a sua alma para o diabo em troca de uma oferta, de um cargo e de um ministério? Quantas pessoas que estão dentro das igrejas indo para o inferno, porque elas estão olhando para Jesus na mesma perspectiva que Judas Iscariotes olhava? Quantas pessoas que estão sendo chamadas por Jesus para abandonar o Iscariotes e viver uma vida de compromisso, de convicção, de entrega, de renúncia, e aceitar de Jesus o propósito dele para elas. Então o que eu percebo? Eu percebo na minha vida que eu preciso levar Judas para um lugar que Judas nos evangelhos não quis ir. Eu preciso apresentar o evangelho da cruz,
para o Judas desse tempo. Por quê? Porque as pessoas estão se enforcando, não como Judas de maneira literal, mas elas estão se enforcando nas suas emoções, elas estão se enforcando nos seus achismos, elas estão se enforcando nos seus pragmatismos. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Então eu percebo, querido, que Jesus, ele tinha uma perspectiva para Judas, e Judas tinha uma perspectiva para Jesus. E Judas, ele não suportou o peso e a consequência das suas escolhas. Você sabe, conhece a história, Judas se enforcou. Judas não deu tempo para o amigo Jesus mostrar para ele que Jesus, por mais que fora traído, não ia abandoná-lo. Judas se apressou rapidamente e Judas se enforcou. E na perspectiva bíblica, os estudiosos dizem que o que fez diferença na vida de Pedro foi que ele viu Jesus ser crucificado, e Judas, ele não deu tempo. Querido, deixa eu falar uma coisa. Talvez você está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você está orando, Deus, 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 e nada aconteceu. O problema não está com Deus, o problema está aí dentro, o problema está com você. Ninguém vive uma vida de fracasso, ninguém vive uma vida de derrota da noite para o dia. Assim como Judas, todos os dias nós começamos a pegar uma moedinha e aí a gente diz: não vai dar nada não. Todos os dias a gente começa a pecar muitas das vezes e passar a mão sobre o pecado e achar que isso é normal. E as coisas vão se avolumando na nossa vida. E a gente começa a se distanciar do coração de Jesus. E a gente se começa a distanciar da cruz. O que faltou para Judas? Faltou a cruz. Ele seguiu a Jesus, mas não negou a si mesmo. E para você conhecer Jesus, não basta segui-lo, você precisa negar a si mesmo. Porque você pode seguir Jesus e continuar com um coração de Judas. Você pode seguir Jesus e continuar com um coração de Judas. Porque todos os dias, eu e você, nós precisamos escolher se nós vamos negar a nós mesmos ou não. E aonde Jesus quer nos levar? Jesus quer nos levar a um lugar que Judas não conheceu. Jesus quer nos levar a um lugar de intimidade que João conheceu, que Pedro conheceu, que os outros apóstolos conheceram. Eu não sei qual é a tua perspectiva quando você ouve esse nome Jesus. Eu não sei qual é a tua perspectiva como você faz parte de uma igreja. Mas eu tenho descoberto uma coisa, e já encerro a mensagem aqui. As pessoas têm se relacionado com a igreja, as pessoas têm conhecido a igreja, mas elas têm se esquecido que não basta conhecer a igreja, é preciso conhecer Jesus. Judas conhecia o ministério de Jesus. Judas comeu da multiplicação dos pães e peixes. Judas se relacionou com a noiva, mas não conheceu o noivo. Não conheceu o noivo. E por que não conheceu? Não conheceu porque veio com a perspectiva equivocada.
Não conheceu porque veio com um plano para Jesus. E Jesus, sempre quando nós vamos com um plano para Ele, Ele diz: joga fora, porque eu tenho um novo plano para você. E aí as pessoas hoje se relacionam com a noiva, brincam com a noiva, participam de bons momentos como a noiva, como a igreja, mas ainda não conheceram Jesus. E ninguém consegue permanecer no ministério por muito tempo se não conhecer Jesus. Ninguém consegue permanecer na igreja se não conhecer Jesus. Ainda que você aprenda a cantar as músicas do Jesus, ainda que você ainda sente para ceiar com Jesus, ainda que você conheça a agenda e o ministério e tudo aquilo que a igreja faz, mas a igreja, ela não tem o poder de mudar a sua vida, só Jesus tem. E esse Jesus, ele se revela individualmente todos os dias, para mim e para você. Esse Jesus, todos os dias, ele nos persegue com o seu Espírito, e ele diz: vem filho meu, vem filha minha, vem me conhecer, vem levantar um altar para mim, se aproxima de mim. E aí, hoje nós trocamos o culto por Jesus, trocamos o noivo pela noiva. E numa perspectiva de salvação, não basta conhecer a igreja para participar das bodas de Canaã. Não basta. Numa perspectiva de um casamento eterno celestial que Jesus preparou, o banquete nupcial, não basta ser amigo da noiva, é preciso conhecer o noivo, senão você não entra na festa. Pastor, mas eu sou amigo da igreja, eu ajudo a igreja, eu dizimo, eu oferto, eu cultuo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o dono da festa diz que quem não o conhece não entra. Não basta ser amigo da igreja, tem que ser amigo do Senhor da igreja. E aí nós encontramos as pessoas fracas na fé, as pessoas desviadas. Por quê? Porque se cansou do ministério, porque se cansou da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: nenhum homem e uma mulher que conhece Jesus se cansa dele. Nenhum homem e uma mulher que teve encontro com Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, troca ele por 30 moedas de prata. Nenhum homem e uma mulher que conhece Jesus Cristo prega o Evangelho numa perspectiva de se tornar um milionário. Muito pelo contrário. Nenhum homem e nenhuma mulher, querido, que conhece Jesus Cristo vem para um culto para fazer barganha com Deus, porque ele sabe, ela sabe da onde Jesus o tirou, do Quiriate, de uma aldeia, de um lugar de impossibilidades, de um lugar limitado ao fracasso, e deu a ele uma nova perspectiva de vida. Você sabe o que você tem que fazer hoje? Pegar o teu Judas, que hoje controla você, e dizer: Jesus, eu quero louvar o teu nome, eu quero ser conhecido como um homem e uma mulher que andou nessa terra cheio do teu Espírito e que marcou a sua geração. Chega, acabou. Eu quero, Jesus, te conhecer. Eu estou na igreja, mas o meu coração ainda é vazio. Eu estou na igreja, mas ainda eu estou cansado.
Eu estou na igreja, mas estou cansado da igreja. Conheça Jesus e você vai ver que a perspectiva e o plano dele para você é muito diferente daquilo que você tem vivido. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quanto de Judas tem aí dentro? Talvez quando você aceitou a Cristo como o teu Salvador, você louvava a Deus, você ganhou essa identidade, você era essa pessoa apaixonada por Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvor a Deus. Judas, louvor a Deus, Judas. E aí o tempo foi passando, e aí você colocou um balcão de negócios entre você e Jesus. E aí você colocou a igreja entre você e Jesus. E aí hoje você não se aproxima de Jesus, porque você usa a desculpa da igreja. Hoje você não tem intimidade com Jesus, porque hoje você colocou a igreja entre você e Jesus. E por isso que ainda você tem a tua alma doente, porque Jesus começou um tratamento com você e você abandonou. Você trocou o médico dos médicos pela igreja. E hoje você não consegue mais enxergar Jesus, você só consegue enxergar a igreja. A igreja se tornou a tua salvadora, a igreja te tornou a tua senhora. E aí, quando nós fazemos isso, querido, nós mergulhamos no que existe de mais podre, de mais nojento na alma. Nós começamos a culpar as pessoas pelos nossos insucessos, ou nós atribuímos a Deus o papel do diabo. Tem muitos crentes que acham que Deus se tornou o diabo dele, que ele não está feliz é porque Deus quer, que ele não tem ministério é porque Deus quer, que ele não ora porque Deus não quer, ele não lê Bíblia porque Deus não quer. Então, se Deus é o diabo não existe. Não é Deus não quer, querido, é você. O problema está aí dentro. A igreja continua linda, maravilhosa, se preparando para o casamento com o noivo. E você precisa dar o teu nome, você precisa conhecer Jesus. Feche os teus olhos. Por isso que eu disse no início, esse é um tipo de mensagem que não tem língua estranha, não tem o chu, mas que Jesus nos pega por dentro. Você pensa que eu não já tentei fazer planos? Você pensa que eu não já tentei convencer Jesus do que aquilo que era melhor para mim? Já também. Mas com o tempo eu descobri que quanto mais eu luto com Deus, mais eu me dou mal. Então, meu irmão, procura conhecer Jesus. Procura conhecer aquele Jesus que Judas não conheceu, mas Pedro e os seus discípulos conheceu. Não é um Jesus apenas de culto, é um Jesus da mesa, é um Jesus da intimidade, é o Jesus do monte, é o Jesus da proximidade. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua amada igreja. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos libertou do Judas que nós carregávamos, ó Deus.
Mas a impressão que eu tenho é que todos os dias Judas quer ressuscitar. Judas quer dizer aquilo que eu devo fazer, ó Deus, dentro de mim. Nós vivemos um tempo, Senhor, onde as pessoas querem Jesus para realizar os desejos do coração delas, e não mais para Ele escrever uma nova história, um novo tempo e dar uma nova vida. Senhor, o que falta para nós não é oração, Senhor. O que falta para nós é decisão e coragem para mudar. É reconhecer, Jesus, que nós precisamos te conhecer a cada dia. O Senhor tem nos colocado em um lugar de confiança, em um lugar de intimidade contigo. Então nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem somente para os teus íntimos, ó Deus. Nós vivemos um tempo de muita cegueira e pouca visão. Nós vivemos um tempo de muita profecia, Senhor, e poucas realidades celestiais. Nós vivemos um tempo, Senhor, onde a igreja se tornou o Senhor das pessoas. A verdade, Senhor, é que a igreja existe para manifestar a tua palavra, a tua glória. Mas a igreja não substitui Jesus, porque Jesus é insubstituível. E a minha missão na igreja é estar cada dia mais íntimo e perto desse Jesus. Eu não sei quanto de fome e sede você carrega, meu irmão, mas eu sei que quando falta fome e sede por Deus, sobra ganância e engano nos corações. E eu me relaciono com pessoas que estão na igreja, mas que estão enganadas, vivem uma fé enganada, conhece tudo da igreja, mas ainda não conheceu Jesus. Já foi da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, mas ainda não tiveram encontro com Jesus. O único que tem poder de libertar Judas é Jesus Cristo. Não barganhe, não use a tua oração como um momento de convencer Deus, mostrar para Deus aquilo que Ele deve fazer. Use a tua oração para Deus curar você, para Deus tratar você, para Deus imprimir em você um caráter de Cristo, para Deus levantar uma mulher parecida nas ações com Jesus. Então quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você vai crucificar esses Judas Iscariotes, que você vai sepultá-lo, porque você está decidindo conhecer Jesus Cristo. Pastor Renato, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.